tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo bastante interessante, tá bom? Denominado de Renascimento e Humanismo. Então vamos lá conhecer quais foram as principais características que marcaram o desenvolvimento desse movimento. Bom, primeiramente nós temos que levar em consideração o contexto anterior ao desenvolvimento desse movimento. A Europa Ocidental, a partir do século XI, como nós já estudamos anteriormente, vinha passando por diversas transformações. Dentre elas, nós vimos que a produção aumentava cada vez mais, porque novas técnicas eram utilizadas. Vimos também que houve o crescimento do comércio, o fortalecimento da burguesia. Então, todas essas mudanças, todos esses fatores contribuíram para que esse movimento cultural e artístico nascesse no continente europeu. Essas mudanças também contribuíram bastante para uma nova visão de mundo, da arte, do conhecimento, criando condições para o surgimento do Renascimento. Então, vamos agora entender qual é o conceito desse movimento. Movimento cultural que começou no século XIV nas cidades italianas e se propagou por todo o continente europeu. As principais características que marcaram o movimento renascentista foram valorização da cultura greco-romana, ou seja, os artistas e cientistas naquela época estavam exatamente se baseando em obras que já tinham sido realizadas pelos gregos e pelos romanos. Isso serviria como inspiração para que eles pudessem construir as suas próprias obras. Outra característica do Renascimento é o individualismo, ou seja, a capacidade individual, o talento, a criatividade. Nesse momento, o homem ele começava a se valorizar, né, a reconhecer o seu talento e a sua criatividade cada vez mais. Nesse momento também, naquele instante, existia uma nova visão de mundo, uma nova visão do tempo. O tempo, naquele momento, pertenceria ao homem, e este deveria usá-lo para se aperfeiçoar, para conhecer e experimentar e se enriquecer. Então, essas características marcaram o renascimento cultural. Uma das correntes que mais contribuíram para o desenvolvimento do Renascimento foi exatamente o humanismo, que era um movimento que propunha um estudo dos autores antigos para construir um novo conhecimento. Como foi dito anteriormente, todos aqueles artistas da época, eles buscavam exatamente se basear em outras obras que tinham dado certo, como, por exemplo, as obras gregas e as obras romanas. Fazia-se uma leitura dessas obras e aqueles artistas, cientistas e estudiosos da época construíam a sua própria obra baseada nas leituras que haviam realizado. Os humanistas, eles se opuseram às verdades da igreja, desafiando seu domínio cultural e se propondo ao uso da razão e da experiência para se chegar à verdade. Vamos colocar aqui uma observação. Não é que os renascentistas fossem contrários à igreja. O que eles não concordavam mais é que ela, somente ela, dominasse o conhecimento da época. Os artistas do Renascimento introduziram novas técnicas que marcaram a história da arte. Vamos conhecer que técnicas foram essas. Realismo na representação da figura humana e das paisagens. Os artistas eles se esforçavam cada vez mais para representar essas obras exatamente da maneira como eram. Domínio da perspectiva, técnica que permitia transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana através de efeitos tridimensionais. Ou seja, essas obras de arte, elas eram feitas com o objetivo de serem vistas de todas as formas, tá? Por isso que ele cita aqui a questão da tridimensionalidade, altura, espessura.
iniciativa do artista pintar a si próprio. Ou seja, pessoal, naquele momento os artistas estavam valorizando bastante o autorretrato, a produção da sua própria imagem. Além disso, eles naquele momento buscavam assinar suas obras. Qual era a função ou qual era o objetivo dessa assinatura? Obter projeção social, ou seja, reconhecimento. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Renascimento italiano. O Renascimento italiano, ele começou exatamente a se destacar nas cidades italianas da Península Ibérica. Dentre essas cidades, nós podemos citar Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades, na época, eram governadas por homens bastante poderosos, que queriam criar novas imagens de si e da sociedade em que viviam. Então, o que foi que esses governantes fizeram? Eles começaram a apoiar o trabalho dos artistas da época. Comerciantes, banqueiros e os príncipes passaram a financiar os artistas e os cientistas, passando a serem conhecidos naquele momento como mecenas, ou seja, eles eram os protetores das artes, eles eram os financiadores dos artistas. Vamos conhecer agora as fases do Renascimento italiano. A primeira fase é chamada de Trecento. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Os artistas que mais se destacaram nesse momento foram Dante Alighieri, com a obra A Divina Comédia, Giotto de Bondone, que foi um mestre da pintura. Nesse momento, as pinturas realizadas por esse artista ganhavam vida, movimento. Os rostos tornavam-se cada vez mais expressivos, os cenários ganhavam uma profundidade. Então, nós estamos percebendo que tinha uma característica bastante peculiar. 400. A cidade de Florença torna-se o principal centro da arte renascentista. Nesse momento, quais são os artistas que mais se destacam com as suas obras? Felipe Brunelleschi, pintor, escultor, arquiteto. Ele foi responsável pela construção da cúpula da Catedral de Florença. A cúpula, pessoal, é exatamente esse espaço aqui, que era construído, né, nas catedrais, tá ok? Donatello, primeiro dos grandes escultores renascentistas. Uma das obras de maior destaque desse artista foi a obra Davi. Ele enfatiza o realismo e a força psicológica. Se nós formos analisar essa pintura, você consegue ver os detalhes presentes nela, tá bom? Sandro Botticelli, ele destacou-se como pintor, inspirando-se na mitologia grega, fez a obra O Nascimento de Vênus. Está aqui essa imagem, né, essa obra retratada. E o último período, 500. Roma passou a ser o polo cultural do Renascimento. Lá, diversos artistas vão se destacar. Dentre eles, nós podemos citar Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Então, a gente já pode começar a perceber que o Leonardo da Vinci, ele era, nesse momento, né, um grande conhecedor das artes. Por quê? Porque ele tinha diversos conhecimentos. Destacou-se com a projeção de armas, pontes e cidades e pintou duas obras bastante reconhecidas até hoje, Mona Lisa e A Última Ceia. Tá aqui as duas obras construídas por Leonardo da Vinci. Se você observar essa obra retratada, né, Mona Lisa, ela, na verdade, tem a presença do que a gente chama de tridimensionalidade. Você consegue visualizar ela de todos os ângulos, tá bom, gente? Outro artista do Cinquecento que se destacou bastante foi o Michelangelo Buonarroti. Foi escultor, pintor, arquiteto. Ele é conhecido como poeta do corpo, pela forma precisa como ele representava cada músculo, cada ruga ou veia. Observem essas imagens, vocês conseguem exatamente
reconhecer essas características que nós acabamos de citar. Ele esculpiu Pietà, que é essa obra aqui, e talhou Davi. Rafael Sanzio foi retratista oficial de alguns dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Como nós colocamos, ele se destacou bastante com exatamente o fazer dos altos retratos. O Renascimento, ele não só ficou restrito à Itália, ele se espalhou por diversas regiões do continente europeu. Tá? Então, vamos lá, vamos aqui citar alguns locais onde o Renascimento também esteve presente. Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Os escritores renascentistas de maior destaque, Luís Vaz de Camões, construiu, na verdade, ele escreveu, né, a obra Os Lusíadas. Miguel de Cervantes se destacou com Dom Quixote de la Mancha. Thomas More criou a obra conhecida como Utopia. William Shakespeare, um dos escritores mais conhecidos até hoje, se destacou com a obra Romeu e Julieta e O Sonho de uma Noite de Verão. Os cientistas que ganharam destaque nesse momento foram Nicolau Copérnico. Ele criou uma teoria conhecida como heliocentrismo. Essa teoria afirmava que o Sol estava no centro do sistema solar, mas, para a época, ele contrariava exatamente a teoria que era defendida pela Igreja, que era o geocentrismo, dizendo que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor. Outro cientista de bastante destaque também foi o Galileu Galilei. Ele comprovou a teoria do Nicolau Copérnico utilizando um telescópio e verificou que a Terra era apenas mais um astro entre os milhões de outros. Considerado o criador da física moderna, Galileu foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo conheceu. Ele descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno e que a velocidade da luz é superior à do som. Então, nós podemos perceber que o período renascentista é um dos períodos mais importantes da história, pois naquele momento diversos conhecimentos surgiam e contribuíam cada vez mais com o desenvolvimento do mundo. Bom, gente, então agora nós vamos fazer a correção da nossa atividade. Vamos lá para a primeira questão. Referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que qual é a principal característica presente no Renascimento? Valorização da racionalidade do ser humano, ou seja, o uso da razão, a capacidade humana de conhecer a realidade por meio do intelecto, da observação, não mais pela crença nas explicações religiosas e na tradição, que eram exatamente verdades ditadas pela Igreja naquela época. Segunda, o Renascimento, movimento cultural com origem na Itália, e o humanismo, no princípio da Idade Moderna, tiveram repercussão social de caráter elitista, né? Nós acabamos de ver que eram os banqueiros, os grandes comerciantes que financiavam esse trabalho dos artistas. Ao representarem as relações do homem com Deus e com a natureza, as obras renascentistas caracterizam-se pelo antropocentrismo, ou seja, o homem estava no centro do universo. As decisões a partir de agora seriam decisões que o próprio homem iria tomar. Ao passo que a renovação científica do período criou uma nova imagem do universo físico marcada pelo heliocentrismo. Nós vimos aqui que foi a teoria científica desenvolvida por Nicolau Copérnico. Terceira questão. A charge a seguir, que relaciona o presidente Lula com o renascentista Leonardo da Vinci, traz como referência uma conhecida obra desse gênio do Renascimento. O artista renascentista e o título da obra que inspirou a charge são, respectivamente, pessoal, nós acabamos de dizer que o Leonardo da Vinci ele se destacou bastante com uma obra que até hoje é bastante reconhecida no campo da arte, que é a Mona Lisa, tá?
Então, seria a alternativa D, Leonardo da Vinci e Mona Lisa. Quarta questão. O Renascimento foi o período de renovação de ideias. Teve início na Itália e depois se espalhou pela Europa. O Renascimento foi também uma época de grandes artistas e escritores, como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Shakespeare. A vida cultural deixou de ser controlada pela Igreja Católica e foi influenciada por estudiosos da antiguidade greco-romana, chamados de humanistas. O Renascimento teve como característica, exceto, pessoal, todas as alternativas aí, elas, de certa forma, representam o movimento renascentista, mas tem uma que não tem nada a ver, que seria a letra C, desejo de romper com a cultura medieval. O Renascimento, ele queria romper com essa cultura medieval, porque o homem precisava, nesse momento, de liberdade, para que ele pudesse desenvolver as suas próprias obras de arte. Quinta questão. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Nós acabamos de ver no texto anterior que os mecenas são considerados os patrocinadores das artes. Então, eram burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas. Bom, terminamos de fazer a correção da nossa atividade. Eu quero que vocês façam, né, em casa com bastante atenção, verifiquem se vocês acertaram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer a pergunta lá no post, tá bom? Um abraço em todos e até a nossa próxima aula.